prazer que eu estou mais uma vez aqui através dessa forma digital para levarmos um pouco da nossa doutrina, continuarmos as nossas reflexões, né? E assim podermos ir tocando a vida. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, a nossa reflexão, elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo aos mentores da nossa casa o amparo para os nossos trabalhos, pela nossa vida diária, e pedindo ao Pai Criador e ao nosso Mestre Jesus que esteja sempre conosco, nos amparando. E para iniciar, vamos começar pela oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. E para iniciar a nossa reflexão de hoje, né, eu só vou mostrar para vocês, né, que nessas próximas vídeos, nos nossos próximos encontros, iremos desenvolver, né, alguns temas desse livro que se chama Renovando Atitudes, né? Esse livro, ele é de autoria de Francisco do Espírito Santo Neto e é uma psicografia do Espírito Hamed. Então, além dos temas que a gente desenvolve do Evangelho e de outros livros da codificação, a gente vai passar a utilizar também esses livros. E o objetivo desse nosso encontro hoje, né, é apresentar esse livro, né? E nada melhor do que apresentar o livro seria falar um pouco, né, do prólogo, né, da introdução que o autor do livro fez a respeito dessa publicação e que ele deu o nome de Palavras do Mestre, né? Então, aqui nesse texto que ele colocou e deu o nome de Palavras do Mestre, ele traz para a gente um pouco da história dele, né? Da história dele, Francisco, né? Como foi sua infância, como foi sua adolescência e o que o levou depois a ingressar na doutrina espírita. Então ele começa nos dizendo, né, que ele teve uma infância na cidade de Catanduva e que ele era uma criança feliz, né, que vivia com seus pais, tinha irmãos, mas que assim, desde muito pequeno, ele já tinha uma coisa de uma atração pela questão de religiosidade. Ele conta, inclusive, que ele acordava de manhã, né? E quando ele acordava, ele usava o criado mudo dele
para fazer como se fosse uma cerimônia de uma missa, né? Então ele distribuía pedacinhos de pão como se fosse hóstias, dava bênçãos, pedia bênçãos para os pais, para os irmãos dele, e isso era uma coisa, para ele era uma coisa natural, era uma brincadeira que ele sempre estava habituado a fazer. E aí ele vai nos contando, né, que ele sempre tinha questões, né, quando ele se tornou um adolescente e já estava estudando, né, ele tinha questões que o intrigavam. E uma das questões que sempre deixou ele intrigado era a questão da morte, né? Ele via, quando saía com os pais para velórios de amigos, de familiares, ele ficava ali meio que se perguntando, né? O que acontecia com o espírito da pessoa, com a alma, né? Já que o corpo não existia mais. Para onde é que ela ia? E ele ficava se perguntando com relação a isso, e mais do que isso, né? Ele tinha questões como por que algumas pessoas pobres, né, quando são enterradas de forma tão humilde, né, com caixões modestos, em covas também modestas, enquanto outras pessoas tinham enterros pomposos, com caixões trabalhados, né, com molduras de ferro ou de bronze, e sepulturas que eram verdadeiras obras de arquitetura. Então isso sempre foi questões que passavam pela cabeça do Francisco e que ele buscava essas respostas, né? E quando ele tinha por volta de 17 anos, ele começa a ter percepção de que ele tinha algo de diferente, ele tinha uma comunicação mediúnica que ele não sabia explicar. E para dar vazão para essa mediunidade que ele começou a perceber, ele começa a buscar várias correntes religiosas, né, para saber e enquadrar essa espiritualidade que ele pressente que ele precisa desenvolver. E ele conta que ele passou por diversas religiões, né, mas que só em 1973 que ele realmente vai buscar realmente o caminho que ele segue até hoje, né? Ele conta que nessa época um amigo dele deu a ele de presente o Livro dos Espíritos de Kardec e o livro Voltei, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, do irmão Jacó. Então ele diz que essas obras para ele foram assim um despertar, e a partir daí ele começa a frequentar a doutrina espírita e a estudar a doutrina espírita e buscar o seu caminho. E ele diz pra gente também, né, que esse interesse dele também tinha, muito cedo, quando ele era criança, ele pressentia, né, ele tinha umas reminiscências de vidas passadas que ele não conseguia explicar. E que isso só foi se tornando claro para ele depois que ele começou a estudar realmente o espiritismo e a entender
o que eram essas reminiscências que ele tinha na infância e que ele não sabia de onde vinha, né? E quando ele se torna adolescente, né, a questão da morte para ele foi muito impactante, né? Porque ele quer saber essa destinação do Espírito Eterno. E que ele só conseguiu ter essas respostas a partir do momento que ele começou a estudar a doutrina espírita, né? E com o passar do tempo, quando ele começa a estudar, ele percebe que ele já teve contato com esses ensinamentos em vidas anteriores, né? A sensação que ele tem é que ele já vivenciou esses ensinamentos. E ele começa no ano seguinte, em 1974, ele começa a psicografar. E ele nos conta, né, que ele ficou, com o passar do tempo, ele ficou se comunicando com diversos espíritos, psicografou vários espíritos, e que ele, quando em contato com esses espíritos, eles sempre diziam para ele que ele precisava manter uma atitude mental de equilíbrio, de harmonia, para que essa comunicação ela fosse a melhor possível. E ele vai, com o passar do tempo, desenvolvendo essa comunicação, e percebe que a partir do momento que ele se volta para o bem, né, que ele começa a frequentar, e inclusive ele fundou uma casa espírita, ele tinha trabalhos com a juventude espírita da cidade de Catanduva, ele percebe que isso vai aprimorando essa comunicação que ele consegue ter com os espíritos que são os mentores aos quais ele se liga, né? E a partir disso, ele destaca que com essa vivência, ele aprendeu a admirar o bem, né? Que o bem é aquilo que torna não só a comunicação dele com os espíritos mais produtiva, mas a vida dele como um todo flui quando ele está nesse caminho do bem. E esse livro que ele psicografou aqui através do Hamed, né? O Hamed psicografou através dele. Esse livro, ele tem uma proposta bastante interessante, né? Como outros livros da doutrina, os textos começam sempre por uma citação do Evangelho, e o tema que vai ser desenvolvido tem a ver com essa citação. E esses temas sempre vão levando a pessoa que está lendo a refletir sobre uma determinada forma de você modificar as suas atitudes no seu dia a dia, né? São situações da vida que o Evangelho traz e que o texto que ele desenvolve procura trazer para o leitor a reflexão de como que a gente pode se modificar com esses ensinamentos, né? Como é que a gente pode renovar as nossas atitudes a partir dos ensinamentos que o Evangelho, que a doutrina espírita nos traz, né? E ele tem esse objetivo, né? A partir desses textos evangélicos, nos convidar a que a gente
modifique as nossas atitudes e modifique no sentido da gente se encaminhar para os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, né? Para essa doutrina de amor que Jesus trouxe para nós. E a partir desses conhecimentos é que a gente pode nos encaminharmos para essa mudança de atitude que vai melhorar não só a nossa relação conosco mesmo, o nosso autoconhecimento, mas também a relação que temos com as pessoas com as quais convivemos, com a sociedade sendo assim beneficiada à medida que a gente modifica a forma como a gente se relaciona e se relacionar a partir desse amor que Jesus pregou para nós, né? E não querendo dar um spoiler do livro, né? Ele tem uma fala que nos leva, né, a refletir sobre o seguinte: nós erramos porque nós não sabemos como fazer o bem, ou como fazer aquilo que nós viemos fazer quando reencarnamos. Mas que nós sempre temos a oportunidade de fazer hoje melhor do que fizemos ontem e fazermos amanhã melhor do que nós estamos fazendo hoje. Então é com esse esforço, com essa persistência, é que nós vamos realmente poder renovar as nossas atitudes e assim agir de uma forma mais cristã. E lembrando, né, que a nossa evolução ela nunca se dá em saltos, né? Então essa receita de melhorar hoje o que fizemos ontem e amanhã o que fizemos hoje é a receita para que a gente possa realmente dar esses passos, mesmo que pareçam pequenos no nosso dia a dia, para que a gente realmente possa evoluir enquanto espíritos eternos. Então é com essa fala que eu gostaria de incentivar vocês, primeiro, a acompanhar as reflexões que faremos deste livro, e que quem puder e tiver interesse, que leia o livro para ter a sua própria evolução, a sua própria renovação mais apurada, mais embasada nesses ensinamentos que o Francisco traz para a gente. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos buscar sempre esses ensinamentos e possamos também receber do plano espiritual todo o amparo de que necessitamos para bem desempenhar essa nossa jornada. Que Jesus nos abençoe, que abençoe a todos aqueles que necessitam de conforto, a todos os que passam por dificuldades, por doenças, por dificuldades de relacionamento, que o nosso Mestre possa envolver esse nosso planeta com muito amor, com muita luz, para que possamos prosseguir no caminho do bem. Que Deus nos ampare.